Muito bom dia a todos. Que este domingo continue sendo um dia de lembranças do nosso Mestre Jesus, que fez aniversário no dia 25, e que as pessoas normalmente se confraternizam, louvando-o por tudo aquilo que ele representa para a humanidade. Gostaria de pedir a todos que coloquem os seus copos, os seus vasos d'água para a frutificação no final do culto. E vamos nos preparar para a nossa oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome de todos os espíritos amigos, é que damos início ao pequeno culto desta manhã de domingo. Muito bem. Na sequência do nosso culto, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esse mês nós vamos fazer uma pequena análise sobre o capítulo 8 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Marcos traz essa parábola de Jesus quando, caminhando com seus apóstolos, algumas crianças se achegaram até ele e os seus apóstolos, assim, meio que abruptamente retiraram-nas do contato com o Mestre. E ele disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque o céu é para aqueles que se assemelham. É importante a gente perceber que ele não fala que os céus ou o céu é para aquele que seja igual a uma criança. Não. Aquele que se assemelha a uma criança ou às crianças. Por quê? Porque num corpo infantil existe um espírito milenar. E, obviamente, com todas as experiências vivenciadas ao longo de muitas e muitas existências. Porém, naquele momento, naquela fase da vida, as crianças não manifestam as suas tendências, ou seja, tudo aquilo que ficou pendente em outras vidas e que nesta vida essas tendências vêm à tona. Então, nessa primeira fase de vida, que André Luiz fala em torno de 7 anos, a fase de criança, ela tem diminuído, e aquela pureza do coração da criança, evidentemente, faz parte agora de crianças bem mais jovens, em função de toda essa tecnologia, em função dessas crianças muito cedo terem acesso a essa tecnologia, essa pureza, essa ingenuidade, essa simplicidade, essa humildade delas já estão desaparecendo muito cedo. Mas
ainda em tenra idade, elas têm o coração puro, o coração simples. No capítulo anterior, que é o capítulo 7, existe também alusão à simplicidade das crianças, à humildade das crianças. Então, Kardec colocou esses capítulos de uma forma bastante didática, para nós estarmos sempre buscando, no capítulo anterior, algum suporte para completar as análises do capítulo vigente. Então, nesse caso, e todos sabem, que o espírito, quando reencarna, ele perde essas lembranças. Não é que perde. Essas lembranças ficam armazenadas para, numa determinada época da vida, elas se manifestarem na forma de tendências. E isso é muito importante. O véu do esquecimento é muito importante. Porque se não fosse o véu do esquecimento, não haveria vida em planeta algum. Porque nós saberíamos o que nós fomos e saberíamos o que os outros foram. Seria extremamente complexa uma sociedade que vivenciasse essas experiências do passado plenas. Então, na sabedoria, Deus coloca esse véu na nossa mente. E nos primeiros anos de vida, a criança é como se fosse um papel em branco, cujos pais iriam escrever uma nova vida. É por isso que diz o ditado brasileiro: é de pequenino que se torce o pepino. Então, desde a barriga da mãe, essa criança tem que ser educada. Seja o seu dizer sim, sim, não, não, já dizia Jesus Cristo. Porque elas, apesar de terem espíritos mais evoluídos, precisam de um norte. Precisam de alguém para indicar os bons caminhos. Alguém para proteger, para dar carinho e para corrigir também quando for necessário. Essa correção é através do diálogo, através de exemplos, de experiências. Nada de violência. Nenhum tipo de violência cabe hoje na nossa sociedade. Mas ainda existem muitos pais que usam de violência para com seus filhos. Ou seja, ainda não estão preparados para serem pais. Mas precisavam receber esses espíritos, porque eles vão auxiliar os seus pais também a encontrar os bons caminhos. E é dessa maneira que flui a sociedade de uma maneira geral, fundamentada nas leis dos homens, que são imperfeitas, e nas leis de Deus, que são perfeitas. Então, aquele que se assemelha à criança, esse então vai entrar no reino do céu. E não aquele que é igual à criança. Em função dessa questão do espírito ser milenar. E é interessante observar as crianças que não guardam mágoa, não guardam rancor, não sentem ódio. Às vezes elas se aborrecem com alguma coisa, mas momentos depois já está tudo bem, está brincando novamente. Porque no espírito ainda não houve nenhum tipo de manifestação desses sentimentos negativos que
estão, eu diria, desacordados ainda no íntimo delas. E é um exemplo fantástico que Jesus nos deixa. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Crianças, na sua pureza, na sua ingenuidade, na sua simplicidade. Esse capítulo também traz a figura ou a imagem da maldade denominada como adultério. Na realidade, o adultério, ele não significa só o que nós costumamos designar. Adulterar é falsificar, é modificar. Modificar de uma forma negativa. Então, para Jesus, qualquer pensamento negativo, qualquer maldade é uma forma de adultério. E na época dele, a lei do apedrejamento, que é uma lei mosaica, condenava só a mulher que fosse pega em adultério, o homem não. Então a discriminação da mulher já começa daí. Por que só a mulher? E não é o ato em si. A partir do momento em que você deseja a mulher do próximo, você está cometendo o adultério. Então basta pensar, não precisa nem executar. Então todo pensamento negativo, toda maldade é considerada ou são considerados como um adultério. E Jesus usava essa palavra em outras situações também. Raça adúltera, ele falava. Por quê? Uma raça pecadora, uma raça cheia de defeitos, cheia de maldade nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. E as imagens que ele coloca são tão fortes que nos fazem pensar. Se a sua mão for motivo de escândalo, cortai-a e lance ao fogo. Se o seu olho for motivo de escândalo, arrancai-o, para que através dele você não aumente as suas responsabilidades perante as leis de Deus. É claro que ninguém vai cortar a sua mão, ninguém vai cortar o seu olho. São figuras, parábolas, fortes para nos chamar a atenção a respeito da importância de manter na mente somente os pensamentos positivos. Na boca, palavras que constroem o bem. E nas mãos, as ações, o amor em ação, a caridade. Tem um espírito que narra que alguém queria que ele curasse a visão de um cego. E ele disse que não poderia fazer isso, porque seria melhor que ele continuasse cego, para não ser atraído por coisas nocivas, que iria comprometer a sua vida, do que ele ter a sua visão restituída e cometer vários desatinos que iriam trazer seríssimos problemas para a sua vida.
Lembro-me que, certa feita, levaram uma criança paralítica para o Chico Xavier curar esta criança. O Chico, com todo o amor que ele tem pelo seu semelhante, ele realmente ficou extremamente emocionado com a situação da criança. Porque a mãe disse a ele que ela levou a criança, o seu filho, no médico e o médico iria amputar as suas pernas. Nisso, Emmanuel chega e fala no ouvido do Chico: fale para essa senhora levar a sua criança no médico para ele fazer a cirurgia de amputação. Porque essa criança é reincidente no suicídio 6 reencarnações. E ela, mesmo paralítica, já está procurando um meio de cometer novamente o suicídio. Ela não andava, mas ela podia se arrastar. E a casa onde eles moravam ficava perto de um ribeirão. E ela já estava tentando chegar até o curso d'água para poder se afogar. Nós nos enchemos de piedade toda vez que a gente vê alguma coisa assim, alguém sofrendo muito, pessoas mutiladas, com problemas mentais, enfim. Nós nos tocamos de compaixão, de piedade. E se dependesse da gente, nós tiraríamos ou curaríamos essas pessoas. Mas elas têm os seus compromissos. Estão desse jeito por uma causa justa, porque Deus é justo. E o que nós devemos fazer é orar por essas pessoas e ajudar das formas que a gente tiver que ajudar. Não tem outra maneira. Se a medicina evoluir, e através da ciência médica, curas para determinadas doenças, cirurgias para a recuperação de determinados órgãos, e se a pessoa se beneficiar dessa ciência, é porque ela mereceu. Ela já sofreu até ali. Era como Jesus fazia quando ele curava, a pessoa vinha em sofrimento até chegar a ele, que conhecia os débitos dessa pessoa e que tinha mérito para poder ser curada. Nem todos que se aproximaram de Jesus, que tocaram nas suas vestes, foram curados. E alguns foram curados e voltaram a praticar as iniquidades que vinham praticando. Ou seja, os problemas voltariam para aquelas pessoas. Nós, adultos, temos nas crianças esse exemplo, para que através delas o nosso coração comece a se purificar. Que a nossa mente, fonte geradora de energia poderosíssima, comece a se educar através dos pensamentos positivos. Mente sã, corpo são. Quer uma prevenção, quer uma vacina melhor para que o nosso corpo tenha saúde plena do que essa? De exercitar a nossa mente para que ela pense apenas em coisas boas, belas, construtivas. A humanidade dessa maneira mudaria muito. E nós estamos caminhando para isso, porque senão o reino de Deus não vai se estabelecer aqui no nosso planeta. Porque ele vai se estabelecer dentro de nós.
E para ele se estabelecer dentro de nós, o esforço tem que ser nosso. O trabalho educativo tem que ser nosso. O pensamento negativo tira e substitui por um pensamento positivo. Vai falar algo agressivo? Não fale. Segura, conte até 10, conte até 100. Saia do ambiente, vai respirar um ar puro, vai tomar uma ducha fria, vai fazer uma caminhada. E toda vez que a gente puder estender as mãos amigas para aqueles que sofrem, façamos isso, porque o exercício continuado é que leva à perfeição. Aqueles que têm responsabilidade com a mediunidade precisam atentar para o exercício mediúnico, não só dentro da casa espírita, mas também no seu dia a dia. Porque cada vez que melhore um pouco, o instrumento mediúnico está se aperfeiçoando, os espíritos terão mais facilidade de se comunicarem, não terão tanto obstáculo, não haverá tanto animismo nas comunicações. Mas para isso também precisa ser médium fora da casa espírita. É óbvio que todos nós somos cheios de imperfeições ainda. Sabendo disso, vamos trabalhar para diminuí-las, até que a gente atinja uma condição de voltar a um planeta qualquer, como missionário de Jesus. A seara do Cristo é vasta. Está faltando trabalhadores. Muitas pessoas não querem assumir certas responsabilidades. E com isso perdem grandes oportunidades de crescerem espiritualmente. Pais, levem seus filhos para a evangelização na casa espírita. Da mesma maneira que você leva para o balé, para a aula de línguas, para a prática de artes marciais, para o futebol. Porque a evangelização infantil é aí que começa a educação espiritual. Porque a casa espírita é uma grande escola para as nossas almas. E quando começa de criança, ela já vai absorvendo esses conhecimentos libertadores, e quando chegarem as más tendências, ela mesma saberá como lidar bem com elas. Então os pais terão muito menos preocupação do que aqueles que não levam, e as crianças crescem sem ter um direcionamento, sem ter uma postura de equilíbrio, sem entenderem o porquê que a vida nos proporciona certos momentos de tristezas, de dores, de sofrimentos. E são os pais os grandes responsáveis. Na realidade, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, e Ele coloca na nossa vida para sermos cuidadores desses filhos. E deveremos devolver esses filhos melhores do que eles chegaram. Então a aula de evangelização é muito importante para a formação de um bom caráter nessas crianças que serão futuramente cidadãos de bem. Futuros ou futuras trabalhadores da casa espírita. Porque os velhos vão partindo de volta, né?
para a vida espiritual, e os jovens é que vão assumindo a responsabilidade da direção da casa, dos trabalhos da casa espírita. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos nos assemelhar a essas crianças que ainda são puras de coração. Vamos observar bem os nossos filhos, para detectarmos as falhas cedo e ajudá-los a não permitir com que elas dominem as suas vidas. O apelo da sociedade, o apelo da ilusão é muito grande em todos nós. E elas são espíritos emergentes. Pensem nisso. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de sermos pais. Se cumprirmos bem a nossa missão, porque paternidade e maternidade são missões, a missão da mãe é maior do que a missão do pai. E se sairmos bem na nossa missão, já teremos conquistado algum mérito, que irá nos valer quando a gente retornar para a verdadeira vida. Muito bem. Vamos nos preparar para fazermos a fluidificação da água. Posteriormente, nós faremos a prece final. Montanha sempre gosta de lembrar para vocês darem um like, aí se inscreverem no canal. Eu não sou muito chegado nessa tecnologia assim, eu sei o mínimo para eu conseguir acompanhar alguma coisa. Mas parece que isso é importante para manter o canal aberto. E só para lembrar que Jesus nasce todo dia, não só dia 25 de dezembro, quando é comemorado o seu Natal. Ele deve nascer todo dia dentro de nós. Nós vamos estipular um dia. Dia esse que é questionado, não é? Naquela época não existia janeiro e fevereiro, o calendário começava em março. Mas é um dia. Por que a gente não comemora o dia de Natal todo dia? Nós teremos condições de fazer isso. Toda vez que a gente pensar nele, no mestre do amor, da sabedoria, mestre dos mestres, da luz, da paz, da harmonia. Então, se a gente pensa nele, a gente já sente alguma coisa diferente. Por que o mês de dezembro é um pouco diferente dos demais? Porque a maioria das pessoas está envolvida nesse clima de doações, de festividade, de aproximação. Então, por que a gente não cria esse clima todos os dias na nossa vida? É possível. Basta exercitar. Tudo na nossa vida é educação, não é? Nós tivemos a nossa educação de berço, a educação das escolas e a educação do espírito. E pelo que eu entendo de educação, a educação nunca acaba, ela é continuada, não há um fim para a educação. O espírito progride sempre. Ele nunca vai parar de progredir. Por isso é que temos que nos exercitarmos sempre. E esse exercício, se a gente conseguir trabalhar o sentimento do amor, nós estaremos
levando a imagem do Cristo nesse amor. Então, vamos fechar os nossos olhos, estender as mãos sobre os vasos d'água, onde houver crianças, que elas também estendam suas mãozinhas, para que as suas energias, em forma de pequenas luzes, e as energias dos adultos, dos amigos espirituais, dos amigos das famílias, dos lares de todo mundo, magnetizem a água, que essa bioenergia, juntamente com as energias espirituais, com as energias naturais, transformem essas águas em medicamentos que irão beneficiar todo o nosso ser de dentro para fora, do perispírito para a matéria, fortalecendo, reequilibrando, estimulando o sistema imunológico para a proteção contra os invasores externos. Que seja feita a vontade de Deus para com todos nós, quando tomarmos esta água com fé, para que surta o efeito esperado por todos nós. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado, amigos espirituais, por estarem conosco, apesar dos nossos erros e imperfeições. Obrigado por termos um lar para morar, um alimento farto à mesa, por estarmos com as pessoas de quem gostamos, necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado pelo agasalho, pela doutrina espírita que tem Allan Kardec, o seu expoente, e de uma simples brincadeira trouxe-nos a luz do Consolador. Obrigado, Senhor, por estarmos vivenciando esses momentos de transição, momentos mais delicados em função das doenças, em função das obsessões. Que sejamos capazes de externar os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos a todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida. Abençoe o lar de todos nós, de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.